Tô acreditando nele. Fernando Diniz, eu tô acreditando em você. E nós vamos ser campeão da Libertadores, porque você já foi campeão da Libertadores. Imagina você ser bi da Libertadores e o Corinthians bi da Libertadores. Aí eu mando fazer um busto pra você. Eu autorizo fazer um busto pra você. O time acordou, o time tá outra pegada, outra vontade. Isso é Corinthians. O Diniz está resgatando o que nós, torcedor, queremos falar para cada jogador ali dentro do campo. Depois de 9 jogos sem vitória, Corinthians estreou bem na Libertadores, ganhando fora, 2-0, boa estreia do Fernando Diniz. Após a vitória do Corinthians na estreia da Libertadores, sob o comando de Fernando Diniz, a mídia não poupou elogios e destacou a atuação da equipe. Vamos lá então, que jogaço do Corinthians. Hugo Souza, pra mim, o craque perfil líder do Júnior, que fez 20 anos. O Roberto, 81 gols, me passou. Fiquei orgulhoso de você, Roberto, que você passou o número de gols que eu fiz do Corinthians. Depois, quem jogou muito? Ranieri. No segundo tempo, Garro, 2 toques de maestro. E é assim que você tem que jogar, Garro, metendo a bola e deixando o Roberto na cara do Kaique. Primeiro gol da Libertadores desse ano de 2026. E parabéns ao Fernando Diniz, que deixou um time organizado, coisa que não tinha. E outra coisa, fez 2 gols, poderia ter feito 5. E aí, se preparando para enfrentar os caras, que é o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, com 50 mil pessoas. A estreia do Fernando Diniz e do Corinthians depois do primeiro jogo da Libertadores. Muito obrigado pela audiência da Rádio Craque Neto, Euro 17. É nóis, Corinthians, e feliz, Roberto, que você passou o número de gols que eu fiz com a camisa do Corinthians. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Ufa! Depois de 9 jogos sem vitória, Corinthians estreou bem na Libertadores, ganhando fora, 2-0, boa estreia do Fernando Diniz. Pô, Benja, mas esse time da Platense é muito ruim. Gente, o time é muito ruim. Era o adversário do Corinthians na estreia, gente. A Libertadores. Enfrentou o que tinha pela frente. O primeiro tempo foi muito ruim, muito chato, fraco. Segundo tempo, o Corinthians dominou. O Kaique, menino, aí fez 1-0. O Yuri Alberto fez 2-0. O Corinthians dominou a partida. A Platense teve um jogador expulso. Resultado justo, vitória merecida. Dá um fôlego, dá um respiro. Porque domingo o bicho pega, é o Palmeiras. Rapaziada, o time começou com aquele ranço ainda do Dorival Júnior. Só que depois, com as palavras doces do Diniz na hidratação, o time acordou. O time tá outra pegada, outra vontade. Isso é Corinthians. O Diniz está resgatando o que nós, torcedor, queremos falar para cada jogador ali dentro do campo. E essa vitória veio para marcar que tem que ter raça para jogar no Coringão. E o Diniz está colocando nessa turma aí. Parabéns, Diniz. Parabéns, Yuri Alberto. Ó, e quando o Yuri Alberto sair, coloca o Ciso. Porque o Pedro Raul, vou te falar também, hein? Pedro Raul, menino, você tem que se benzer. Vai, Corinthians! Se errar, foda-se. Palavras do Fernando Diniz na parada técnica do primeiro tempo. Uma vitória na estreia da Libertadores que dá muito fôlego pro Corinthians, principalmente no clássico de domingo contra o Palmeiras. Cara, é muito importante vencer na Libertadores, fora de casa no primeiro jogo, ainda mais contra um time argentino que não é bobo, né? Um primeiro tempo truncado, mas a cara do Fernando Diniz, nesse novo momento com o Corinthians, é uma cara em que ele mostrou que vai recuperar um cara chamado Garro. Afinal, foram dos pés do Garro que saíram as 2 assistências pro gol. E muita gente dizia que o Garro não poderia jogar ao lado do Bidon porque comprometia a marcação. Hoje o Fernando Diniz provou o contrário, né? O Hugo Souza, quando foi exigido, representou, e é um momento importante que a gente tem esperança enquanto corintiano para saber qual que é o padrão de jogo que a partir de agora teremos, né? Deu moral pro Kaique, recuperou o Garro e nós vamos tentar entender a partir de agora que cara tem esse novo Corinthians com o Fernando Diniz. Eu, como corintiano, estou otimista.
Ah, eu tô maluco! Eu quero morar no Corinthians de Fernando Diniz. Calma, calma, o dinizismo não começou ainda. Foram 3 estreias nessa noite. A do Corinthians na Libertadores, a de Diniz no comando técnico do Corinthians, o chefe do hospício, e a de Rodrigo Garro em 2026. Que isso? Que maravilha! 2 assistências. E era uma missão dele. Vou recuperar o futebol de Rodrigo Garro. Se esse foi o cartão de visitas, se essa foi a van premiere, se essa foi a antessala do que está por vir, eu nem quero saber o que vem por aí. Um Corinthians mais compactado, mais aproximado, com Gustavo Henrique buscando passes mais ousados lá de trás. Calma, tem muita coisa para acontecer. É claro que em 2 sessões de treinamentos ele não revolucionou o Corinthians, mas eram 9 jogos sem vencer. E aí estamos falando de uma Libertadores da América, de um jogo fora de casa e uma vitória por 2-0. Preparem-se, a diversão começou, a loucura começou. Diniz está entre nós, a era Diniz começou no Timão. Alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui. Esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E eu acho que o que teve de mais importante aí no jogo foi a entrega do time. Soube se defender muito bem. E quando precisou, o Hugo também fez 2 boas defesas. E a questão, assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dá para perceber, jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. No segundo tempo, acho que o time foi mais para frente. O Diniz levou o time mais pra frente. Outra coisa que mudou o jogo, fazer um gol logo no começo do segundo tempo. Você sai na frente logo no começo do segundo tempo, a coisa muda. Aí o adversário que é inferior começa a sair pro jogo e o Corinthians começou a ter mais espaço, jogando melhor, com o Garro tendo a lucidez de algumas jogadas que ele deixou, tanto o Kaique na cara do gol como o Yuri. André jogando melhor, Bidon saindo mais pro jogo, a defesa mais segura. E aí o Corinthians tomou conta do jogo. Eu acho que no intervalo, lá dentro do vestiário, o Diniz modificou o modo do time jogar na seguinte situação. Vamos levar o time para frente, porque no primeiro tempo o Platense empurrou o Corinthians para trás. O Corinthians ficou ali, só foi ter uma chance com o Yuri Alberto no final do primeiro tempo, da jogada que a característica dele, receber na frente, entrou e chutou muito mal, né? Chutou de direita e tentou virar, que não é o estilo dele. O estilo dele é dar pancada no gol, que ele chuta bem, ele bate bem na bola. No segundo tempo, não, o Corinthians já ficou lá na frente. Então, nessa questão, teve, claro, instrução do Diniz. Agora, falar o que tem de diferente do Diniz pro Dorival é muito injusto e é muito difícil de dizer, porque eu acho que não dá para falar. O Diniz chegou segunda-feira. Hoje é quinta. Ele chegou segunda. Treinou terça, viajou quarta e jogou quinta. Ele pode ter conversado muito com os jogadores, né? Treino de conversa. Conversar como se posiciona, mostrar como ele quer que joga. É assim, mas resultado para comparação vai ser daqui, sei lá, 4, 5 jogos, porque nem tempo para treinar tem, né? O Corinthians vai chegar amanhã, ou vai chegar hoje de madrugada, sexta-feira e domingo pega o Palmeiras.